Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Eu peço vocês a gentileza, se você está gostando do canal das reflexões, se inscreva, curta e compartilha. Nos ajuda a fazer essas reflexões a chegar um pouco mais longe. Ficarei imensamente grato, que Deus abençoe quem já faz isso e quem não faz também, que assiste aqui sempre o canal conosco. Muito obrigado. Nós estamos comentando o capítulo Pedis e Obtereis, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre a prece. O Pedis e Obtereis é um dos últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo e vem acompanhado com Buscai e Achareis e também Dai gratuitamente o que de graça recebestes. São capítulos extremamente importantes, a gente sempre está indicando a leitura e hoje será a parte final desse capítulo. Então, nós vamos trazer um caso que está no livro Boa Nova, no capítulo 18, chamado Oração Dominical, que vai falar sobre a sogra de Simão Pedro e também um pouco sobre Simão Pedro. Então não perca, que esse caso é muito interessante para fechar o Pedis e Obtereis. Como que está sendo a nossa qualidade da prece, o que nós temos pedido a Deus. Então fique atento a esse caso que é super interessante. O livro Boa Nova é um livro do espírito Irmão X, Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. É um livro excelente que vai contar várias histórias reais do Cristo que ele vivenciou enquanto esteve encarnado entre nós. Então vale a pena não só a leitura, mas o estudo atencioso de cada caso, de cada parágrafo desse livro. Aliás, quando eu leio esse livro, já li ele diversas vezes, o capítulo, cada capítulo me ensina algo e às vezes eu leio, releio, tenho que digerir para entender. Então talvez você não entenda de primeiro as palavras aqui, porém ouça de novo a reflexão, ouça mais uma vez ou até mesmo leia o caso, porque então você vai começar a compreender de forma mais ampla. Mas eu vou tentar trazer as minúcias, vou tentar dar uma mastigada para que a gente possa compreender. Bacana? Então vamos lá. A sogra de Simão Pedro havia sido curada por Jesus Cristo. Então Humberto de Campos começa a contar essa história. E ela ficou extremamente maravilhada com a cura. E Jesus havia dito para ela que isso não tinha vindo dele, tinha vindo de Deus, de um pai, porque nós podíamos orar e pedir a Deus as coisas. E ela ficou extremamente fascinada. E ela começou a questionar o Simão Pedro. Poxa, nós passamos tanta necessidade aqui dentro de casa, você é o discípulo do Cristo, você está sempre ao lado dele, por que não pedir a ele favores materiais? Ou seja, ela começou a pedir a ir para o lado material, como muitos de nós, quando conhecemos a verdade, o Consolador prometido, muitos de nós caminhamos para o lado material. Poxa, se Deus é tão poderoso, Ele poderia me dar um carro novo, uma casa nova, poderia manter a minha despensa cheia. Muitos pensam assim. É claro que na atualidade nem todo mundo pensa assim, mas ainda há uma parcela da população que trabalha para o Cristo pensando em lucros financeiros. Tanto no Espiritismo, como na área do espiritualismo, Umbanda, Candomblé, como também na Igreja Católica, nas igrejas evangélicas, toda religião tem um lado de pessoas que acabam se enveredando pelo lado do dinheiro. Então é um alerta aí para todos nós, futuros médios ou atuais médios, atuais palestrantes ou futuros palestrantes, atuais evangelizadores do Cristo, tenhamos isso bem pontual com a gente. Aliás, todo trabalhador espírita, antes de iniciar um trabalho, tem que ter conhecimento das obras básicas, principalmente do Evangelho, do Livro dos Espíritos, porque ali está a nossa base, e ali deixa bem claro, dai de graça o que de graça recebestes. E aí, de tanto a sogra porrinhar o Simão Pedro, não sei se isso é um dom das sogras, brincadeirinha, mas de tanto apurrinhar o Pedro vai lá, Simão Pedro, e vai até o Jesus questionar ele. E aí o caso começa agora. Pedro era um pescador simples e ele vai indaga para o Cristo. Chegou uma ocasião oportuna e o apóstolo procurou Jesus e tocou a ele esse ponto. Mestre,
será que Deus ouve todas as nossas orações? E Jesus respondeu: como não, Pedro? Respondeu. Desde que começou a raciocinar, Jesus continua, observou o homem que acima de seus poderes reduzidos havia um poder ilimitado que lhe criara um ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, aonde o Pai nos acompanha com seu amor, toda justiça e sabedoria, aonde as preces do homem o procuram sob nomes diversos. Acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. Então Jesus deixou bem claro para Simão: todas as nossas preces são ouvidas, sejam as verbais, as por pensamentos, às vezes aquela que a gente fala apenas uma frase, todas são ouvidas. E Jesus raciocina bem ali com Pedro. Ora, se o ser humano, desde que quando começou a raciocinar, a pensar, não tivesse obtido dessa porta de Deus algo conciso, será que ele continuaria batendo? Isso é usar o raciocínio que Jesus estava chamando ali para Pedro. No entanto, o discípulo retrucou. Os discípulos retrucavam Jesus, e foi bom que assim ocorresse, porque Jesus explicava mais, mastigava mais. E ele falou: no entanto, se Deus ouve todas as nossas súplicas, de todos os seres, por que tamanha diferença de sorte? Pedro estava tocando aí nas questões sociais. Por que, Jesus? Por que um é pobre e outro é rico? Por que um é bonito e o outro é feio? E aí ele continua: por que razão eu sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha bom salário nos serviços dos impostos? Com a sabedoria dos livros? Como explicar que Joana disponha de servas numerosas, quando a minha mulher é obrigada a plantar e a cuidar apenas da nossa horta? Jesus ouviu, ficou atento a essas palavras, esperou um pouco e retrucou: Pedro, nós precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje você pesca, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aqueles que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. O escriba sincero que cuida dos dispositivos da lei é irmão do lavrador bem intencionado que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, já o outro, as do trigal que o Pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Vês, portanto, que, antes de qualquer consideração, é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Então Jesus aí estava explicando para ele: todos somos úteis e estamos num lugar não é por acaso. Ninguém trabalha num local por acaso, ninguém conhece as pessoas de um local de trabalho por acaso. Às vezes nós estamos ali para um aprendizado, e é isso que nós temos que entender, e é isso que a doutrina dos Espíritos trazem. Nós não sermos ingratos, porque a nossa situação pode mudar. Às vezes o trabalho que você está não é o trabalho que você quer, mas pode daqui a 2, 3 semanas ou daqui a 2 a 3 anos você ter a sua situação mudada. Muitas das vezes a pessoa forma, faz faculdade, pós-graduação, mestrado e às vezes continua no mesmo trabalho. Por que será que isso acontece? Será por obra do acaso? Será porque aquela pessoa é fraca, não foi atrás? Pode ser as duas coisas. Mas pode ser que o período que ela tenha que passar ali ainda não se esgotou, o que não nos tira do mérito de correr atrás de algo melhor, mas com a consciência de sermos gratos e termos a paciência pelo local que nós estamos. E aí Jesus continua no nosso caso:
Já pensaste, Pedro, que se a tua esposa cuida das plantas da horta, a Joana de Cusa, que é a que ele falou que tinha muitas servas, que era uma mulher rica, educa suas servas? A qual das duas cabe a responsabilidade maior? A tua mulher que cuida dos legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus para sua proteção? Colocou Pedro contra a parede. E aí Jesus fala, quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? Ou seja, o que Jesus estava falando era o seguinte, quem pode garantir que o milionário vai ser milionário por toda a vida? Que o pobre vai ser pobre por toda a vida? Aquilo que eu falei, as coisas, as situações podem mudar. No mundo há grandes generais, Jesus continua, que apesar das suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. Assim, Pedro, precisamos considerar, em definitivo, que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional, dentro da vida humana. Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo. Seja como rei ou como escravo, ou seja, se você é um rei ou um escravo, se você é um milionário ou um assalariado, não podemos deixar de servir a Deus, cada um no seu degrau. Hoje nós somos assim, amanhã seremos outras pessoas. Nós acreditamos na reencarnação, sabemos que a reencarnação existe e não podemos negligenciá-la, ou seja, devemos vivenciar a reencarnação todos os dias. Hoje eu estou William, amanhã eu não sei. Jesus continua, certos de que o Pai nos conhece a todos, ou seja, Deus conhece todo mundo, gente, todos nós, porque Ele está em nós, ao redor de nós, perto de nós, então isso que nós temos que ter consciência. Deus nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. Pedro ouviu aquelas coisas e não meio que digeriu tudo, porque foi muito rápido, ele digeria aquilo talvez daqui há muitos anos para frente, se ele fosse, se ele tiver digerido, eu acredito que sim, pelo trabalho que ele realizou, e falou, Jesus, como então eu devo interpretar a oração? E aí que vem o ponto-chave desse capítulo. Jesus nos ensina a interpretar a oração. Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das suas íntimas aspirações, seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhe as energias, porque Deus lhe concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Lembra daquilo que nós falávamos? Vivencie a prece em todos os momentos, não verbalmente, mas através do pensamento, através das ações, através de como você vive, como que você respeita a natureza, os animais, as pessoas que ali estão, as pessoas com necessidade, que estão próximas ou distantes de você, como que você vivencia. Entretanto, Pedro, Jesus continua, observamos que os homens não se lembram do céu, ou seja, não se lembram de Deus, senão nos dias da incerteza e angústias do coração. Se a ameaça é cruel e iminente o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes até dobram os joelhos. Mas quanto não deverá sentir-se o pai amoroso e leal, de que somente procuram os filhos nos momentos de infortúnio, por eles criados com suas próprias mãos? Ou seja, Deus nos criou com as suas próprias mãos, nos deu o sopro divino e a gente só vai procurar Ele nos momentos de angústia? Nós só vamos ser gratos a Ele a esse momento? Em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte dos homens, Jesus continua, indiferentes ao carinho paternal da providência, que tudo lhes concede de útil e agradável, improficuamente desejará ao filho uma solução imediata para suas necessidades e problemas, sem remediar ao longo afastamento em que se conservou do pai no percursos, postergando-lhe os desígnios respeito às suas questões íntimas e profundas.
Simão Pedro ouviu o mestre com uma compreensão nova, não podia aprender a amplitude daqueles conceitos que transcendiam o âmbito da educação que recebera, mas procurou perceber o alcance daquelas elucidações, a fim de cultivar o intercâmbio perfeito com um Pai sábio e amoroso, cuja assistência generosa Jesus revelara, dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. Decorridos alguns dias, ou seja, aquilo que eu falei, né? Pedro não digeriu aquilo naquela hora, demorou alguns meses, demorou alguns estudos, mais aproximações com Jesus. Não é fácil a gente entender Deus numa completude, por isso que a gente tem que estudar sempre, orar sempre, porque aí nós vamos nos aproximar da essência divina, da compreensão do todo. Decorridos alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas eu não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. E Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, o que você tem pedido a Deus? Jesus já sabia, porque ele lia pensamento. Interrogou o mestre. E aí Simão Pedro responde: eu tenho implorado a sua bondade, que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Ou seja, Pedro estava lá sendo influenciado por sua sogra e continuava pedindo: Senhor Deus, me dê uma casa melhor, me dê um dinheiro para me comprar mais alimento, para me comprar mais roupa. Naquela época não tinha tantas tecnologias, né? Graças a Deus para eles. E aí Jesus contemplou longamente o discípulo. Ele deve ter pensado naquele momento, né, gente? Meu Deus, eu ensinei, essa criatura não aprende. Porque foi tudo que a gente falou, aliás, foi tudo que Jesus falou aqui. Peça com sabedoria e saiba pedir. Jesus contemplou e, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica, contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, ou seja, Jesus não era como nós, ele já tinha vencido, ele já era paciente, ele já era amoroso, ele repetia lições quantas vezes fosse possível, e ele esclareceu mais uma vez com brandura e convicção: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de seus desejos e caprichos, é possível que se te retire da prece inquieto e desalentado, mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido. Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava a todos que ali estavam, pediu a Jesus: Senhor, nos ensina a orar. Foi aí que Jesus ensinou-os uma oração magnífica. Mas antes dessa oração, vamos basear isso aqui um pouquinho no nosso evangelho. E aí tá lá no item 7. Olha só: seria ilógico concluir o que quer que seja pedidos pela prece vos serás concedido, que basta pedir para obter. Seria injusto acusar a providência. E também lá na ação da prece tá assim, ó, os Espíritos falam: se vocês observarem os males da vida e se dividirem em duas partes, uma daquelas que o homem não pode evitar e a outra das tribulações, cuja causa primeira é ele mesmo pela sua incúria e seus excessos, veja que a maioria é sobre a primeira, ou seja, a maioria das nossas dificuldades vem das nossas escolhas, dessas ou de outras reencarnações. É isso que nós temos que ficar atento. E aí continua lá no item 12. Admitamos que o homem nada pudesse sobre os outros males, que toda prece seja supérfluas para dele se preservar. Já não seria muito estar livre de todos aqueles que provêm de si mesmo? Ora, aqui a ação da prece se concebe facilmente, porque ela tem por efeito evocar a inspiração salutar dos bons espíritos. Foi isso que Jesus ensinou, a inspiração e as energias que Deus pode nos dar. E aí, voltando ao nosso caso, os discípulos pediram, né? Aliás, os discípulos não. Um discípulo pediu a Jesus, que foi o Alfeu, pediu a Jesus: Jesus, nos ensina a orar, qual que é a melhor oração? E aí Jesus respirou um pouco, olhou para o céu e começou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca se puder efetuar sem a misericórdia do Criador,
considera a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho, experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina. Ele prosseguiu: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada um precisa desvencilhar-se das pessoas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor. Ele acentuou: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer um princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja. Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Lindíssimo caso, eu espero que todos tenham conseguido compreender a essência desse capítulo do Pedis e Obtereis. Deus os abençoe pela paciência. Até a próxima reflexão. E se inscreva no canal se você não está achando. Digita na Luz do Espiritismo William Gonçalves ou William Gonçalves Espírita, que aparece lá o canal. Até a próxima reflexão. Muito obrigado.